eu sou o professor Guara da Central do Enem de História. Hoje nós vamos começar a falar para vocês sobre um processo que ocorre na Europa a partir do século XV, se estende por todo o século XVI, que nós chamamos de expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI. Mas o que vai provocar a expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI? Primeiramente, você tem que ter a ideia de que a Europa, nesse momento, está passando por um período de transição. Mudanças nas questões de poder, mudanças na questão econômica, mudanças nas questões de pensamento, mudanças nas questões religiosas. A cultura europeia, por um todo, está passando por um processo de profundas transformações no final do século XIV para o século XV. E aí, dentro desse processo, nós vamos ter o processo de unificação do poder na mão do rei, que a gente vai chamar de unificação monárquica, mais tarde de absolutismo monárquico. Nós temos no aspecto do pensamento o renascimento cultural, nós temos no aspecto religioso a reforma luterana, nós temos no aspecto da ciência, do conhecimento, o processo do renascimento científico mais tarde, e aí você tem o humanismo também, que vem moldando um pouco a sociedade europeia. Nesse processo, nós temos um momento muito importante, que é a ruptura do comércio com o Oriente, a partir do fechamento do mercado com o Oriente, quando o Império Turco Otomano conquista a cidade de Constantinopla, que era o centro econômico da época, que fazia a questão do transporte de mercadorias que vinha do Oriente, passava por Constantinopla e chegava até a Europa. Essas mercadorias eram chamadas naquele tempo de especiarias, que eram encontradas em vários países do Oriente, são especiarias, são novos conhecimentos. E aí a Europa, então, ela vai ficar sem ter acesso a essas especiarias. Então era necessário você ter acesso novamente a isso. Uma outra coisa que vai acontecer é o conhecimento que vai se desenvolver na Europa a partir do século XI, XII, XIII. Esse conhecimento vai desenvolver novas visões de mundo. Esse conhecimento náutico, por exemplo, vai fazer com que os europeus invistam nessa questão. Por outro lado, nós temos a Igreja Católica, que está passando por uma ruptura a partir da reforma que Lutero vai provocar dentro da Igreja Católica, mais tarde João Calvino. Então você tem uma Europa com uma certa transição, vamos chamar assim. Essa transição é conhecida também na história como transição do feudalismo para o capitalismo. E é a inauguração de um novo tempo na Europa, ou no mundo ocidental. Esse novo tempo nós vamos chamar de Idade Moderna. E uma das principais características da Idade Moderna é justamente a expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI. Quais são as causas da expansão marítima dos séculos XV e XVI? Primeira causa, a busca de um novo caminho para as Índias, a busca de um novo caminho para as especiarias. Segunda, acesso a territórios estratégicos naquele momento. Terceira causa, a busca pela Igreja Católica de novos fiéis. Outra causa, a queda do monopólio das cidades italianas que controlavam o comércio das especiarias. Tudo isso nós vamos chamar como causas do processo do expansionismo europeu. Quais são as consequências da expansão marítima? Nós vamos ter a expansão do comércio, a criação dos impérios coloniais, a escravidão do africano e a escravidão do nativo americano, do índio, a desapropriação das terras americanas também e a ocupação pelo europeu. Assim, nós temos a expansão marítima sendo um dos mecanismos de transição do mundo feudal para o mundo moderno. E a chegada dos europeus até o continente americano, a ocupação de territórios na África, o comércio estabelecido com a Ásia, trará uma das maiores consequências da expansão marítima, que nós vamos chamar de primeira mundialização, internacionalização, ou alguns podem chamar de globalização. Isso como consequência, como desdobramentos desse movimento chamado de expansão marítima e comercial, que inicia no século XV e se estende por todo o século XVI. O primeiro país a fazer isso será Portugal. Os portugueses serão tidos como os pioneiros no projeto da expansão. Mas isso é assunto da próxima aula. Vou ficando por aqui.
e até a próxima, se Deus quiser.